Hamilton, eu pensei aqui alguns pontos, esse seu início de gestão. E houve um momento, numa das primeiras entrevistas, que você falou o seguinte: conversei com o presidente Sérgio Cabeça e disse a ele: assumo, vou enfrentar, tenho disposição, vou para esse desafio, mas quero uma garantia, que nunca o salário do atleta deixe de ser pago, que não haja atraso de salário. O salário atrasado efetivamente prejudica o desempenho da equipe? Guerreiro, em outras épocas, quando eu dirigi o Clube do Remo, nós também convivemos com isso. Mas naquela época se pagava bicho. Então o atleta trabalhava, Gerson e Tomás, em cima do bicho. O resultado era esse. O salário era consequência. Salário era consequência. Ele sabia que ele ia receber o salário, cedo ou tarde. Mas o bicho a gente pagava na segunda-feira. Hoje não tem mais bicho. Então o salário tem que ser pago em dias. Você vê, você conversa com um atleta como o Diego Barros, que tinha um salário razoável dentro do clube. Ele aceita retornar para ganhar o teto salarial, você tem que pagar. Senão você não tem moral com o atleta. Como é que o senhor me chama, o senhor me faz uma proposta, eu aceito e não recebo? Né? Então, o presidente vai honrar, sim. Eu acredito que terça-feira nós deveremos estar pagando o salário dos atletas. Mas não é só dos atletas. Também, se você o funcionário não convida um amigo para ir na sua casa, a sua casa está bagunçada, ele vai olhar: essa empregada doméstica não está recebendo o salário dela. Então não adianta você, a Nazaré não receber, o japonês não receber, não vai adiantar absolutamente nada. Tanto para os atletas, quanto para os funcionários. Nós queremos o cumprimento disso. E o equilíbrio disso, hein, Hamilton? Porque a gente sabe das boas intenções, né? Nenhum dirigente assume um clube e vai ficar inadimplente, né? Não há essa... A gente sabe que não é assim. Agora, como o Remo está conseguindo segurar esse período, com as dificuldades naturais de não ter receita extra, não ter renda, não ter bilheteria, só com patrocínio, os patrocinadores seguraram, continuaram, essa que é a estão apoiando o clube. É na base dos patrocinadores. Uma parte do patrocínio, da receita do patrocínio, vai para a Justiça do Trabalho, tem aqueles 100 mil reais, que são compromisso assumido lá. Aliás, nesta oportunidade também quero louvar que a Justiça do Trabalho tenha ajudado o Clube do Remo substancialmente, não só o Clube do Remo, como o Paysandu também. Algumas concessões que estão sendo feitas, queremos agradecer à Justiça Trabalhista. Mas os 100 mil não são mais 100 mil, né? Não, porque agora há outros acordos que totalizam 170 por aí. Então o Remo tem 170 mil comprometidos, já mensalmente. Mas tem uma receita de patrocínio razoável e é esta receita que vai garantir o Clube do Remo até dezembro. E qual foi a leitura da diretoria para o time ontem? Primeira exibição. Eu não me empolgo muito com o jogo, eu não sou... já fui analista e como analista nunca me empolguei. O fulano é craque, vai ver jogar e numa partida ele arrebenta. Não. Mas eu gostei de alguns jogadores e eu peço permissão a vocês para não declinar, até para não desmerecer os demais. Mas foi uma equipe harmônica dentro de campo, né? Jogadores, o volante é o Alan Peterson. Pois é. Um garoto encorpado. Ele fez o segundo gol, né? Isso. O Betinho todo mundo conhece, mas no cômputo geral me agradou a performance dos atletas. Acho que são futurosos, só não podemos apostar todas as fichas desses atletas sob pena de comprometer até a atuação deles. Né? Então, não vou dizer, nossa equipe vai ser, para o campeonato vai ser aquela que jogou ontem, não. Isso seria uma inverdade. Entra naquele projeto que a gente falou. 10 daqui, 10 dali e 10 de acolá. Quando é que o Remo começa, na verdade, a compor o elenco Em novembro. Em novembro. Nós vamos esperar o término da Série D, né? Porque o Sinomar tem alguns atletas que ele pretende trazer que estão jogando na Série D. Basicamente no Independente? No Independente, no São Raimundo talvez tenha alguém. Isso é com ele, é ele que administra. Quando eu digo que o Remo mudou, está aí um exemplo. É o treinador que traz para nós. Nós discutimos. Porque se eu quiser apontar algum jogador para o Sinomar, também nós vamos discutir. Olha, eu trouxe o fulano de tal. Não é assim. Tudo passa por um diálogo. Tomara, Guerreiro, companheiros aqui, amigos, que esse diálogo perdure. Porque às vezes tem um arranhãozinho e tal.
os Que é natural também, né? E os lados têm que ter paciência para gerenciar isso aí. A ideia é ter um amistoso a cada final de semana? Seria essa. Nós ainda vamos atrás de um amistoso para sábado. Nós queremos que os amistosos do Remo sejam sempre aos sábados. Por quê? Porque no domingo tem a televisão que concorre, indubitavelmente, né? O Campeonato Brasileiro. Ao passo que a gente fazendo no sábado, dá para essas distâncias. E sábado à tarde no interior é sempre uma festa. Sempre uma festa. E o retorno, né? O retorno é cansativo. De Augusto Correia para Belém são 4 horas e meia de ônibus. Aí, então, no domingo, você tem a segunda-feira para sua tarefa, já vai meio baleado. Ao passo que no sábado, não, você tem o domingo para descansar. Vamos acompanhar aqui as avaliações, principalmente do técnico Sinomar Naves sobre o jogo de ontem. Me agradou muito a movimentação da equipe, a dinâmica foi muito boa e o placar, né, de 4-0 realmente não refletiu também todo aquilo que poderia ter sido mais dilatado. Mas o importante é que a maioria do grupo deu uma resposta positiva e é isso que nós queremos. O que foi que mais te chamou a atenção em termos de empenho, atuação? Eu diria que foi o equilíbrio entre os setores da equipe, né? A nossa defesa foi firme, o meio campo criativo e o ataque fazendo os gols. Então é importante que eles possam entender que a cada jogo tem uma importância até pela continuidade do trabalho e pela confiança que vai adquirindo. Vitória sempre bom e da maneira que foi, o início de trabalho, jogadores formados dentro do Remo, a maioria. Então a gente fica feliz com o resultado e começar com o pé direito essa temporada de 2012 que está começando para nós nesse segundo semestre de 2011. O Diego Barros é o titio do grupo. Vamos considerar assim. É o símbolo, né? É o símbolo dessa nova espécie de mentor, né? Ele é uma pessoa muito estimada por todos nós, seu bom caráter, a gente conversa muito. Porque nós vamos diariamente ao Bainão. Né? De 5 às 7h30 da noite nós estamos lá no Bainão. Aí quando a gente termina, ele está sempre por lá, conversa, a gente pede opinião sobre determinados atletas, assim, o comportamento técnico, porque ninguém é melhor do que ele. Estava faltando essa aproximação, eu acho que sim. Por exemplo, o jogador, a gente tinha no campeonato, o jogador às vezes pedia a presença do dirigente. A presença do dirigente era importante no dia a dia. Sempre é importante, Tomaso. A gente tem uma filosofia de que o Remo perdeu o campeonato sendo melhor pontuado. Se não for assim, vocês me corrigem. É isso. Né? Por falta de comprometimento dos atletas com o clube. Eles vieram aqui, passaram e foram embora. Entendeu? Então, o que nós queremos agora é exatamente isso. Tanto que as contratações, elas vão ser avalizadas pelo Sinomar, mas cada atleta que vai ser contratado vai ter que bater um papo. Com o titio aqui, como eu costumo dizer também. A gente mostrar esse comprometimento. E o Diego Barros, ele sempre teve esse comprometimento. Ele encarna. Eu acho que ele é esse símbolo desta fase do Remo, porque ele desse grupo que ele citou, foi um dos poucos que tinha o comprometimento. Ele tem esse afeto pelo Remo. Olha, o Jomar Júnior faz uma colocação interessante. A solução dos grandes paraenses é investir nos jovens da base para atacar. Quantos gansos tem por aqui esperando uma oportunidade? Uma realidade. Agora, eu queria também fazer um parênteses aqui. Há quem diga que só o que restou do futebol paraense foi a imprensa e os torcedores. A nossa imprensa é forte, indubitavelmente, e os nossos torcedores também. Mas eu queria pedir aos torcedores do Clube do Remo que tivessem paciência com os garotos. Porque é hábito irem assistir os treinamentos e ficar fazendo retaliações. O garoto erra um passe, o lateral correndo ali pelo lado das cadeiras, meu Deus do céu. Então tenham um pouco de paciência. Sem treino, né? Imagina em jogo, valendo. Essa impaciência que você se refere, ela já se manifestou várias vezes. Pois é. E já queimou muita gente precozmente. Então eu pediria aos nossos torcedores que, como o Remo está atravessando esse momento complicado, nós vamos passar por uma nova fase, que eles também se comprometessem conosco. É importante, porque sem o torcedor nós não somos nada. É uma verdade. Mas com o torcedor xiita, dele nós queremos distância. Porque não se pode conviver com o torcedor xiita, que vai para o treinamento apenas para xingar e para fazer retaliações aos atletas. Muito bem. O Guerreiro, só uma colocação aqui, o Alan Peterson, ele foi descoberto pelo Sinomar em 2009, naquele projeto anterior, em Almeria. Lá em Almeria. Aliás, ele jogava de volante lá, veio para cá, começou a treinar de atacante
e agora o Sinomar colocou na posição em que ele foi descoberto. E Augusto Correia, chamou alguém chamou a atenção? Não, porque era um time assim, essencialmente amador e não houve nenhum jogador que se destacasse. Pelo menos na minha avaliação, não sei da do Sinomar, porque eu não conversei com ele depois do jogo, ele ficou dando entrevista e eu vim embora que eu estava realmente exausto. Eu peguei uma carona lá do nosso anjo oriental, como diz o Cacheado, e o pessoal voltou no ônibus. A gente não tem mais idade. Não dá para correr 90, né? Tem que diminuir esse tempo de estrada, né? Isso. Muito bem, já a gente vai voltar, vamos falar das consequências da derrota do Paysandu para o Rio Branco na Arena da Floresta e as probabilidades de classificação dos nossos clubes, tanto na Série C quanto na Série D. Já voltarei. Estamos de volta com o Bola na Torre, daqui a pouco tudo sobre o jogo Rio Branco e Paysandu. A vitória do Rio Branco por 2-1 e agora o Paysandu fica numa situação complicada. O Paysandu precisa de uma combinação de resultados, precisa primeiro vencer o Araguaína e, concomitantemente, precisa que o resultado do jogo entre Luverdense e Águia seja favorável. O melhor resultado é a vitória do Luverdense. Um empate entre Luverdense e Águia pode garantir a classificação do Paysandu, desde que a vitória do quadro bicolor sobre o Araguaína seja uma vitória de goleada, com pelo menos 4 gols de diferença. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esta situação. Vamos falar também da segundinha do Campeonato Paraense, que definiu hoje o seu último classificado para a segunda fase. Mas, Hamilton Galberto, queria colocar aqui uma pergunta interessante. Hoje, a expectativa é muito grande para este super desafio das Américas entre Brasil e Argentina. Primeiro jogo, quarta-feira, em Córdoba. Dia 14 e no dia 28 o jogo da volta em Belém, jogo que está mexendo a partir de amanhã, vai mexer mais ainda com o torcedor, porque vai começar a venda de ingressos, a venda física, como chamam os organizadores. Neste contexto, houve uma declaração contundente do vice-presidente de futebol do Clube do Remo, que disse o seguinte: a diretoria de futebol do Clube do Remo, não a instituição, a diretoria de futebol do Clube do Remo vai preparar uma carta, um documento de apoio a Ricardo Teixeira para que ele sinta a força e o prestígio do futebol do Clube do Remo ao seu lado, ele que está sendo bombardeado por todos os ângulos sobre esta campanha, mostrando aí todos os problemas do futebol brasileiro e do futebol mundial. Como é que isso funcionou? Qual tem sido o retorno, a avaliação desta declaração e se esse documento vai sair mesmo? Não, Guerreiro, houve um certo exagero com relação a documento. Eu não sou chegado a ofício, essas coisas. Eu sou muito pragmático em determinadas situações, em determinados fatos. Olha só, eu falei em meu nome, em nome da diretoria de futebol do Clube do Remo. Não foi a instituição Clube do Remo, não foi o presidente do clube, nem o presidente do Conselho Deliberativo quem se manifestou dessa forma. Tornarei oficial a minha posição na primeira reunião do Conselho Deliberativo que houver. Mas acho que o Clube do Remo tem a obrigação de ser solidário com o presidente da CBF. Nos momentos de maior complexidade na vida do clube, eu vou lembrar o Remo estava suspenso pela CBF porque devia 50 mil reais para o São Paulo, na época em que eu era ainda dirigente, produto de uma transação com o Rogério Belém. Então o Remo devia 50 mil reais para o São Paulo e estava suspenso das suas atividades. Nós fomos na CBF, levados pelo doutor Djalma Chaves, pelo Euclides, na época o Djalma vice e o Euclides presidente, e a CBF encampou o débito do Clube do Remo, e o Remo ficou de pagar para a CBF aquele valor. Aí você me pergunta, pagou? Eu não sei. Acho que não. Agora, o Clube do Remo de Pires na mão, e a expressão é forte, mas é verdadeira, foi a CBF e pleiteou um empréstimo de R$1 milhão. A CBF disse não, eu vou lhe dar 400. Quando você pagar parte desse empréstimo, eu libero os outros 600 mil. E não liberou porque o Remo efetivamente não cumpriu com esse compromisso de pagar parte desses 400 mil. Então por que o Clube do Remo vai hostilizar o presidente
da confederação. Não tem por que hostilizar. Aí saiu a matéria na mídia impressa,